Fala, turma, boa noite, boa noite. Chegamos. Me ouvem, muito bom. E responder que está ouvindo. Boa noite, boa noite. Falei que eu ia chegar na hora hoje, hein? Boa noite. Boas. Regulou a câmera aí? Regulou. Dando uma olhada no LinkedIn aqui. Fazia uns dias que eu não abria, rapaz. Tá. Aqueles minutinhos de praxe para a turma chegando, né? Se ajeitando. Vou abrindo os trem aqui tudo. Noite.
Ai, ai, pronto. Vamos lá. Preparados? O suco de cérebro versão 2. Todo mundo já de motores quentes. Prontos para seguirmos? Vamos lá, vamos. Animados. Hoje vai ser mais rápida a aula, hein? Acho. Ou não, né? O que pode acontecer? Bom, vamos dar uma recapitulada na aula passada, para a gente poder realinhar os ponteiros e seguir com o nosso conteúdo. Deixa eu só ajeitar os monitores aqui, e aí a gente segue. Bom, na aula passada, então, a gente começou a fazer aquele exercício proposto do zoológico, né? Onde a gente tinha uma classe abstrata chamada animal, com alguns atributos e métodos já pré-definidos, e a gente construiu ela baseado nos critérios lá. Então, a gente tinha, como a gente tinha dois atributos privados, a gente tinha que ter os métodos getters e setters, né? Para a gente poder operar com a nossa propriedade ali. Lembrando que aqui a gente está trabalhando já dois conceitos básicos da programação orientada a objeto. A gente está trabalhando com abstração e a gente já está trabalhando um encapsulamento. Oi, perdão, um encapsulamento. Aqui, no método construtor, a gente criou um construtor já recebendo dois parâmetros. Então, aqui também a gente já trabalhou um outro conceito, que é o conceito de sobrecarga do método, né? Lembra que o método construtor, por padrão, ele não recebe nenhum parâmetro e retorna o objeto instanciado para a gente poder trabalhar com ele. Aqui eu já sobrescrevi, criando um método construtor padrão, diferente da linguagem, onde ele recebe já os dois parâmetros para receber, para o objeto poder ser criado, tá? Inclusive, isso aqui é uma prática muito comum quando a gente tem programação orientada a objetos, né? Quando a gente vai produzir um sistema mesmo, alguma coisa desse tipo, para a gente não criar objetos órfãos, que a gente fala, né? Que eu até comentei na aula passada, onde ele não tem uma referência ou ele não está sendo usado, a gente normalmente faz essa sobrecarga do método construtor, já populando o objeto com as informações necessárias que a gente precisa para o objeto existir. Necessárias que a gente precisa, né? Bem redundante a frase. Aqui, como a gente só tem duas propriedades, eu resolvi colocar as duas aqui, já para o meu animal existir. Hoje está difícil aqui, hein? E aí a gente tinha dois métodos que eles tinham que ser sobrescritos de forma obrigatória, né? Que era o emitir som, porque a gente tinha aqui um método pré-definido de um animal genérico, que não era a ideia que a gente queria, e o mostrar animal, que é aquele do toString que eu comentei com vocês, né? Aqui a gente só mudou o nome dele aqui para mostrar animal, no caso, mas é a mesma ideia do toString, tá bom? E a partir daí a gente criou o nosso leão, a nossa foca, o pinguim e o urso, tá? Então, esses foram os animais que a gente criou aqui, baseados naquela classe de animal, certo? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar isso aqui e trazer já um conceito, ou melhor, uma boa prática recomendada no Java, tá? No C Sharp é um pouco diferente, mas é porque você já define na função que você está fazendo, tá? Mas, por exemplo, aqui, como eu falei, na classe animal, a gente tem esses dois métodos que eles obrigatoriamente têm que ser sobrescritos, tá? Então, o que que eu tenho, o que que ficou faltando eu colocar aqui, ó? Nos métodos que eu estou sobrescrevendo, eu devo colocar uma notação
chamada override aqui dentro, antes do meu método que eu estou sobrescrevendo. Por quê? Isso aqui eu estou falando para a linguagem, ó, eu estou mesmo sobrescrevendo esses métodos aqui. Então, quando eu chamar o mostrar animal ou emitir o som, é baseado na classe que eu estou executando e não na classe que eu estou herdando, tá bom? Então, isso aqui, ó, esse @override é uma boa prática a ser colocado. Vocês viram que não deu erro, que não aconteceu nada, enquanto a gente tá. Nossa, gente, que bocejação, credo. Enquanto a gente estava fazendo exercício ontem. Por quê? Porque quando você tem métodos em classes filhas, né, em classes derivadas, onde está sendo já sobrescrito o método, como é que eu sei que ele está sendo sobrescrito? Porque eu tenho um método com o mesmo nome, tá? Isso aqui já está implícito, mas ainda segue-se a ideia de boa prática de colocar. Tudo bem? Se eu não me engano, no Java 24 isso está implícito, tá? Nos Javas mais, das versões mais antigas, do 22, 21, enfim. Aí você tem a obrigação de colocar isso aqui. Isso aqui é obrigatório, essa anotação @override. Tá bom? Então, era esse caso que eu queria falar para vocês. E, obviamente, isso aqui a gente tem que fazer em todas as classes, né? Então, aqui eu já fiz no Foca. Vou fazer aqui no Leão, colocando um override. E aqui também vou colocar um @override. No Pinguim, a mesma ideia. Tá vendo que ele já me sugere, né? Só de eu colocar o arroba aqui, ó, ele já entendeu que eu vou colocar algum tipo de notação. Tem várias, tá? Tudo que é arroba no Java, você tem as notações aqui. No nosso caso, que nós vamos usar a notação de dado aqui de método é o override. Espera aí, gente, deixa eu só dar uma lavada no rosto aqui, porque não vai dar ficar nessa bocejação aqui, não. Eu vou deixar vocês com sono. Override. Beleza? Então eu só coloquei aqui em todas as classes, salvo no animal, porque animal é a que está derivando, né? Em todas as classes que eu derivei do animal, que eu estendi animal, eu coloquei esse override aqui como boa prática. Tá bom? 2 minutinhos só para eu dar uma lavada no rosto ali. Pera. Pronto, agora vai. Beleza? Em que casos eu poderia usar o arroba? Ricardo, sempre que você precisar de colocar o que a gente chama de data annotation, né? No caso aqui é um termo genérico, né? Que é notação de dados, mas aqui nós não estamos falando de dados, nós estamos falando de método, mas a ideia é a mesma. Você usa esse arroba dentro do Java, tá? Quando a gente faz uma API, por exemplo, deixa eu pegar no link do meu GitHub lá, que eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu fiz de uma API, tá? Olha, estava funcionando em jogos hoje. GitHub. Eu vou pegar aqui por esse link para ficar mais fácil. E aqui eu tenho uma API demo Java aqui. Deixa eu ver se eu acho ela fácil. Aqui, ó, demo API Java. Tá? Por exemplo, quando você vai trabalhar com Spring Boot, por exemplo, que é um framework de criação de APIs em Java, tá? Você tem isso aqui, ó. Aqui é o teste.
source main, demo API, eu tenho o controller, por exemplo. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Ó. Eu tenho REST controller, request mapping, auto-wired, tá vendo? Ó? Get mapping. Isso aqui tudo são data annotations. Então, quando, por exemplo, você coloca um @REST controller num arquivo do Java, ele já entende que esta é. Aqui nesse arquivo vão conter os endpoints de exposição da API, tá? Que são a data annotation do REST controller. Por exemplo, aqui no repositório, opa, aqui no repositório, aqui eu não coloquei nenhum, eu só fiz a extensão. Aqui, ó, no model, opa, no meu model, eu tenho, por exemplo, ó, o @entity, o @data, o getter e o setter. Tá vendo? Isso aqui é do Lombok, que é um outro framework, quer dizer, é um framework que você trabalha em conjunto, onde você transforma a sua classe, tá, em uma tabela do banco de dados, ó. Aí você consegue gerar isso aqui, ó, entity e o data. Tá? Então, quando você roda a aplicação, ele já cria a tabela no banco de dados com o nome de persons, por exemplo, que eu escolhi, e aqui ele já coloca ó, @id, generated value, o nome da coluna e assim por diante. Tá vendo? Então, eu posso colocar o data annotation em cada propriedade, em cada função, em cada classe que eu precisar usar esse cara aqui. Tá? O arroba, então, para o Java chama-se data annotation. No C Sharp, a título de curiosidade, a gente tem outro tipo de data annotation, que também é muito usado. Cadê? Eu fiz até na aula passada com o pessoal. Não, code, não. São os repositório antigo, meu? Nossa senhora. Nem lembrava mais desses caras aqui. Eu acho que está aqui dentro, ó. Dentro do monitor de banco de dados, não. Programação orientada a objeto. Ah, não, foi do banco de dados mesmo, peraí. Eu criei uma API pro pessoal lá do aeroporto, módulo 52 aqui. Ó, 52. Eu tenho aqui, ó, nos models, report, ó. No C Sharp a gente usa a anotação dentro de colchetes, tá? Mesma ideia lá, ó. Você precisa criar uma tabela no banco ou mapear dados convertidos de JSON para dados em classe, tá bom? Então, esse é o recurso de data annotation, né? Quando você coloca notação de dados, tá? Beleza? Bom, e aí, por último, então, depois dessa alteração das nossas classes dos animais aqui, a gente criou a nossa classe main. Aqui é que a gente faz a mágica toda acontecer, né? Nós fizemos o quê? Nós criamos algumas funções aqui dentro, vou mostrar uma por uma para a gente recapitular, antes de realmente de poder executar o nosso programa, que é dentro da nossa função main. A primeira função que eu criei é uma função chamada de menu, que ela não recebe parâmetros e retorna um inteiro. O que é esse inteiro? Nada mais é que a escolha da pessoa dentro do menu ali. Tá bom? A outra função que a gente criou era a função de cadastrar animal, que seguindo a mesma lógica, eu não recebia nenhum parâmetro, mas eu retornava agora o meu animal construído baseado na escolha do usuário no tipo do animal. Né? Então, aqui eu tenho as declarações das variáveis que eu estou utilizando aqui dentro. Aqui eu estou fazendo a leitura dos dados básicos que eu preciso para criar um animal, né? Que é o nome e a idade. E aqui, baseado na escolha, eu tenho o menu de escolha do tipo de animal aqui. Uma foca, um leão, um pinguim, um urso. E se caso colocar qualquer coisa diferente, eu tenho a resposta de opção válida aqui. Então, esse menu executa até ser selecionado uma opção válida e criar um animal. Criou o animal, ele sai do laço, né? E retorna para quem chamou o nosso animal criado. Certo? E aqui todo mundo acompanhando, relembrando tudo?
aproveitem para tirar as dúvidas agora, tá bom? Aproveitem para ir falando aí a hora que pintar a dúvida. Aqui, essa aqui acho que foi uma das funções que deu um pouquinho mais de dor de cabeça, entre aspas, aí, né? Porque aqui foi uma função um pouco mais complexa que eu acabei criando, onde eu tenho o nome dela, inserir animal no vetor, que lembra que a gente criou um vetor e não uma lista de animais, né? Nós criamos um vetor para trabalhar, onde essa função, para ela ser executada, eu preciso passar o primeiro parâmetro, que é um vetor de animais, e o segundo parâmetro, que é o animal que eu quero inserir. Certo? Ela vai fazer um laço para quê? Para achar a posição, quer dizer, para achar o último animal inserido, e ali, na próxima posição, ele insere o animal que eu mandei para cá. Tá? Então, vamos por lá, eu tenho dois animais criados já dentro do meu vetor. Ele vai executar esse laço aqui 3 vezes, vai inserir na posição de número 2 ali. Feito isso, ou seja, atualizado o vetor, ele vai retornar o vetor recebido aqui para quem chamou lá. Tá? Então, eu estou recebendo um vetor de animais de uma maneira, estou processando os dados desse vetor e estou devolvendo ele atualizado. Tá? Basicamente é isso que essa função está fazendo. Tudo bem? Aqui, lembra que nós vamos ter que mudar um pouquinho essa parte aqui, né? Nós vamos ter que fazer mais algumas verificações aqui, vocês já vão entender o porquê que eu estou falando isso. E a próxima função é a mostrar os animais do vetor, né? Quer dizer, mostrar a lista de animais cadastrados, onde simplesmente eu passo só o vetor de animais, tá? Para quê? Para justamente eu percorrer o vetor inteiro e a cada animal que ele encontrar, ele chama a função de mostrar animal ali. Tudo bem? Hoje com a cabeça fresca ficou um pouco mais claro as funções? Todo mundo entendeu até aqui? Seguimos? Falou nada, eu vou seguir. Bom, agora é que vem o coração da nossa aplicação. Né? Aqui é que está realmente funcionando a nossa aplicação aqui, tá? Poderia me explicar mais esse I? Tem muitos I. Qual dos Is? Aqui na função de mostrar? Beleza. O I, Ricardo, nós estamos usando ele como variável de controle do laço. Tá? Qual que é a ideia de variável de controle do laço? Isso aqui vai ser repetido quantas vezes forem necessárias para cumprir a lógica do que eu estou querendo, que é justamente mostrar a lista de animal. Esquece o for por enquanto. Ó, vou até tirar daqui, vou tirar daqui. Se eu executar isso aqui, se eu simplesmente executar isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu vou mostrar o animal que está na posição 0 do meu vetor. O que é a posição 0? É a primeira posição do meu vetor. Só que eu não quero mostrar só o primeiro, eu quero mostrar a lista completa. Eu sei quantos animais eu tenho cadastrados no meu vetor? Em qualquer momento que eu vou chamar isso aqui, eu não sei. Tá? Então, o que a gente faz? Quando eu preciso executar um comando mais de uma vez, eu crio o que a gente chama de laço de repetição, que é o famoso for. Tá? Não vou seguir a sugestão aqui para explicar uma por uma. O for, ele precisa de 3 parâmetros para ser executado. Deixa eu só abrir aqui e fechar aqui, para ele ficar certinho ali, para não esquecer, inclusive. O for ele precisa de 3 parâmetros para ser executado. O primeiro parâmetro é a condição de inicialização dele, quer dizer, por onde ele vai começar. Tá? O por onde nada mais é que a posição que ele vai
começar a executar. A posição entenda pela sequência, tá? Lembra lá do nosso desenho do... Opa! Draw, onde a gente tinha a representação de um vetor e cada um desses aqui era uma posição. Isso aqui era o nosso vetor, né? Cada um desses aqui é a posição. Então, aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, 3, 4 e 5. Aqui eu tenho um vetor de caracteres. Só que imagina que cada uma dessas letras agora seja um animal. Então, para eu poder mostrar todos os animais que estão cadastrados na lista, independente de quantos estão, aqui eu estou mostrando o vetor cheio, né? Eu tenho que executar a mesma função que é o mostrar animal mais de uma vez. Falou mais de uma vez, eu tenho um laço de repetição garantido. Tá? O que a gente faz aqui? Por que a gente usa o tal do i? E o i é na ideia de inicialização, tá? Initialize. Então, por isso que a gente usa o i. Quer usar outro? A gente pode usar. Posso usar o x aqui se eu quiser. Então, este primeiro parâmetro, tá? Esse primeiro parâmetro aqui é a condição de inicialização. Por onde eu vou começar, tá? Então, no caso aqui, ó, eu vou começar com x valendo 0, certo? Depois disso, o que eu preciso passar? Qual que é o segundo parâmetro? É o parâmetro de verificação, tá? De continuidade do laço. Quer dizer, o próximo parâmetro tem que ser verdade para que o laço continue sendo executado. Tá bom? No caso, eu quero ir da primeira posição até a última posição do meu vetor, mostrando os animais que existem. Beleza? Existem, no caso, os animais que estão cadastrados dentro do vetor. Como é que eu chego? Como é que eu sei o tamanho do meu vetor? Como é que eu chego no final do meu vetor? Como eu estou falando de um vetor, eu tenho esta função chamada length, tá? Essa função length aqui, ó. Essa função length aqui, ela me retorna a quantidade, o tamanho do meu vetor, ou seja, a quantidade de posições que eu tenho dentro do meu vetor, tá? Só que aí eu tenho que fazer uma comparação, né? Isso aqui não é simplesmente a condição de execução dele, eu tenho que fazer uma comparação. Então, qual que é a comparação que eu faço? O x sendo menor que o tamanho do meu vetor. Ele tem que ser menor. Por que ele tem que ser menor? Porque ele vai até a última posição. Tá? Ele não pode ser igual ao tamanho do vetor. Por que ele não pode ser igual? Porque se eu falar que o tamanho do meu vetor é de 6, eu estou indo de 0 a 5, e não de 1 a 6. Tá? Então, sempre tem que ter tem que lembrar disso aí. As contagens em programação começam sempre em 0. Até aqui tá tranquilo? Conseguiu pegar? Maravilha. Então, o primeiro parâmetro é o meu parâmetro de inicialização, certo? O segundo parâmetro é o meu parâmetro de verificação de continuidade, ou seja, este cara, ele vai ser executado quantas vezes for necessário, enquanto isso aqui for verdade. O último parâmetro, que eu falei que eram 3, é o de em qual posição ele vai andar. Eu não vou andar de uma em uma, então eu vou incrementar o meu x de uma em uma posição. Então eu vou começar com 0, ele vai executar a primeira vez. Quando ele acabar de executar a primeira vez, o x vai ser incrementado, ele vai passar a valer 1. 1 é menor que o tamanho do vetor? Se isso for verdade, ele vai executar de novo, e assim sucessivamente até chegar no final. Tá? E aqui, ó, por que a gente usa o i aqui? Eu não preciso mostrar a posição 0, depois eu preciso mostrar a posição 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4, assim por diante. Eu não estou andando de 1 em 1, eu não tenho uma variável para controlar esse laço que anda de 1 em 1, então eu uso a posição x aqui, para saber qual é a posição do meu vetor que ele precisa chamar a função mostrar animal para poder o animal ser exibido.
Pegou a ideia? Variou? Troquei o x pelo y propositalmente. O nome que você vai dar para a variável de controle do laço é a vontade. Se quiser colocar A, se quiser colocar controle, o nome não importa. A etiqueta que você vai dar não importa. O importante é a usabilidade dele mesmo. Tá bom? E sempre inteiro, né? Por que a gente usa inteiro sempre? Porque se eu estou trabalhando com um vetor, se eu estou falando de posições, não existe posição meio, 1,3, é posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, assim por diante. Tá bom? Então são sempre números inteiros. É por isso que a gente usa sempre o inteiro na variável de controle. Tranquilos? Ficou claro aqui então como que essa função vai funcionar? Todos? Maravilha. Então, seguindo então na nossa função main, mesmo padrãozão de sempre. Primeira parte, eu estou declarando as variáveis que eu vou utilizar. A escolha, iniciando em 0. O tamanho já definido em 10, porque vai ser o tamanho do meu vetor aqui. O vetor de animal que eu preciso, que é a lista dos animais que eu preciso, né? E um objeto do tipo animal aqui. Então, essas são as 5 variáveis que eu vou... as 4 variáveis que eu vou precisar utilizar. Então, eu vou usar 2 inteiros, um vetor de animais e um objeto animal para poder adicionar ele dentro do vetor. Tá? Eu já vou fazer a correção dele aqui, porque eu queria, tá? Justamente para poder corrigir aquela questão do programa parar depois que executou depois que ele inseriu o primeiro animal, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, isso aqui eu vou tirar daqui e vou colocar ele aqui. Eu estou colocando a chamada do menu, ó, chamada do menu dentro do meu laço de repetição, assim como o switch case dentro do meu laço de repetição, porque a hora que eu acabar esse switch case aqui, eu volto para minha escolha aqui. Tá? Ele vai executar isso aqui quantas vezes forem necessárias. Desse jeito, inclusive, eu não consigo parar o meu programa. Eu tenho que ir lá e fechar ele manualmente. Tá? Mas vamos lá. Aqui, se eu não me engano, foi aqui que a gente parou na última aula, mais conhecida como ontem. Foi isso mesmo? Então, eu tenho a declaração das minhas variáveis, eu tenho a chamada do meu menu, que vai retornar um inteiro e vai ser gravado na variável escolha, que é do tipo inteiro. Baseado na escolha, eu posso ter a opção 1 ou a opção 2. Se for a opção 1, eu vou chamar a função de cadastrar animal, que vai me retornar um animal. Se ela vai me retornar um animal, eu preciso guardar esse animal em algum lugar. E já aproveitando a sequência, eu tenho o animal gerado, eu já vou pegar ele, passar junto com o vetor na função inserir no vetor. E devolvo o vetor corrigido. Corrigido não, atualizado, desculpa. Tá bom? Se eu escolher a opção 2, eu simplesmente vou chamar aquela função que nós acabamos de fazer aqui, que vai percorrer o meu vetor e a cada animal que ele encontrar, ele vai mostrar o animal cadastrado. Tudo bem? Claro para todo mundo até aqui? Foi aqui que nós paramos na última aula. Então, eu só fiz 2 correçõezinhas rápidas aqui. Que não, na verdade, não era nem correção, né? Mas era adicionar aqui o override nos animais. E aqui, ao invés de eu deixar uma vez só o menu sendo executado no while, eu coloquei toda a sequência do meu programa dentro dessa estrutura de repetição. Tá? Com as funções fica simples o programa. Agora, na hora da lógica, foi complicado ontem. Mas é por isso. Por quê? Porque eu estou pensando e estou fazendo. Não necessariamente vocês estão com o mesmo raciocínio que o meu aqui. Tá?
Por isso que hoje quem vão fazer os exercícios são vocês. É, não esqueci não, viu? Mas vamos ver se deu certo aqui, ó. Vamos. Vocês querem que coloque algum breakpoint para ver algum pedaço executando por partes ou vida que segue? Deixa eu ver se funcionam, porque eu fiquei bocejando, né? Eu vou Acho que colocar, pode mandar direto, eu acho. vou mandar direto. Eu vou usar como, eu vou executar como debug, só sem breakpoint, sem nada, mas só para a gente ter aquele console ali para a gente poder vendo as variáveis, tá? A mutação das variáveis ali. Então, ele vai recompilar meu código aqui e vamos ver o que acontece. Então, ó, aqui eu ainda não tenho nenhuma variável, né? Agora ele vai executar as coisas aqui. Chamou minha função menu, cadastrar animal. Vou mostrar o primeiro bug já de propósito, tá? Que eu já sei que vai acontecer. Hoje, hoje o desafio é fazer esse projeto? Não, é o outro, Thiago. É fazer um outro projeto. Eu já vou mostrar o primeiro bug que eu sei que vai acontecer, tá? Estou iniciando o meu programa. Eu tenho o meu vetor criado. Quantos animais eu tenho cadastrados no meu programa quando inicia? Nenhum. 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 Se eu mandar imprimir o vetor, o que vai acontecer? Teoricamente, não, nada, não era para imprimir nada. Olha aqui o que aconteceu. Ó. Ele deu um null pointer exception. O que é o exception? A exceção. Null pointer. Cara, você está tentando mandar eu imprimir alguma coisa, chamando uma função mostrar animal, só que não existe animal nenhum. Não posso chamar o método animal mostrar animal, porque o vetor de animais é nulo. Eu criei ele vazio. Tá? Isso aqui nós vamos aprender no módulo 54, como tratar as exceções de erro do nosso programa. Tá? É isso que nós vamos aprender. Uma das coisas que nós vamos aprender no módulo 4. Tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos seguir a sequência lógica que a gente deveria ter feito. Então, primeira coisa, eu vou cadastrar um animal. Nome do animal. Fala aí o nome aí para mim. Bar. Vou até pegar o bar aqui como. A idade do animal. Fala o número aí. 10. Uma foca, um leão, um pinguim ou um urso? Vou pegar um pinguim. Ele deu erro de novo. Por que ele deu erro? Na verdade, ele não deu erro, né? Ele saiu do programa só cadastrando o animal ali. Por quê? Porque aqui, enquanto aqui, ó. Já sei. O laço que eu usei aqui tá errado, tá? Por que eu tô falando isso, ó? Eu tô falando que enquanto a escolha for menor que 1 ou a escolha for maior que 2, eu executo isso aqui. Tá bom? Se eu escolhi um 1 é menor que 1? Não. 1 é maior que 2? Não. As duas condições são falsas. Ele executa uma vez só. Então, eu vou criar um laço infinito aqui, ó. Olha aqui. Tá? Vamos executar de novo o bichinho aqui para ver as coisas acontecendo. Vamos cadastrar um animal. Vai ser o bar. Ele vai ter 10 e vai ser um pinguim. Agora fez do jeito que eu queria. Agora o meu programa se comportou do jeito que eu ensinei ele a fazer, né? Onde eu tenho aqui, ó, o cadastrar animal de novo e o listar animais. Agora que eu vi que está escrito errado, inclusive. Listar animais. Eu vou listar os animais. Vamos ver o que vai acontecer. Ele mostrou. Estou um pinguim, o bar e 10. Só que olha o que ele aconteceu de novo. Null point exception. Tá? O que é isso aqui? Ele bateu numa posição do meu vetor que é nula. Por quê? Porque eu só tinha um animal cadastrado. No segundo, ele quebrou o programa. Tá? Eu vou fazer uma tratativa rápida aqui, tá? Só para a gente mostrar, para não ficar quebrando isso aqui. Eu vou mostrar isso aqui, ó. If
animais na posição X for diferente de nulo, ele faz a exibição dele. Se não, ele só não faz nada e vai embora. Tá bom? Entenderam o que eu fiz aqui? Eu estou fazendo uma verificação dentro do meu for. Eu vou olhar aqui, ó. Se o meu vetor animais na posição X, independente de qual seja, for diferente de nulo, aí eu vou mostrar o animal. Quer dizer, se ele é diferente de nulo, é porque tem um animal cadastrado. Aí eu vou mostrar. E se não for, ele só vai incrementar o X aqui até o final, vai exibir, vai seguir reto e vai passar bem, tá? Então, só para não ficar quebrando o programa aqui, eu já travei ele aqui. Vamos cadastrar de novo o nosso animalzinho. Vai chamar o Bar. Ele tem 10 anos e vai ser um pinguim. Se eu mandar mostrar agora os animais, ele mostrou o animal bonitinho, tá? E não quebrou o meu programa. Porque ele já entendeu que se não for, se for nulo, ele simplesmente não faz nada, ele vai consumir o laço até o final e vai voltar para o nosso menu aqui. Beleza? Vamos cadastrar um segundo animal. Fala um nome aí. Vou colocar o nome da minha cachorra. Tapioca. A idade dela tem 12 já, tá velhinha, coitada. Só que ela não tem cachorro, então ela vai ser uma foca. Cadastrou? Vamos ver. Em teoria. Ah, eu pus um breakpoint ali, verdade. Cliquei sem querer, mas foi até bom. Em teoria, cadastrou, porque, ó, eu tenho 2 animais cadastrados aqui, ó. O 0, que é o Bá, que é o da primeira posição, e o 1, que é a tapioca, que é a da segunda posição. Sendo o pinguim e a foca, do jeito que eu fiz, tá? Vamos dar um F8 aqui para ele executar tudo. Ó, mostrou um, tá aqui o pinguim. Vai mostrar o 2, eu sou uma foca. O 3 não tem nada, o 4 não tem nada, o 5 não tem nada. 6, 7, 8, 9. Acabou o laço. Volta, break, chama o menu de novo. E vida que segue. Vamos cadastrar um novo animal. O nome dele vai ser Aninha. A idade tá velho, 41, e é um urso. Pronto. Tá aqui. Agora ele vai ser inserido dentro do meu vetor. Ó, meu zoológico ainda só tem 2 animais. Uma foca, um pinguim, e agora ele vai ser inserido o urso aqui. Inserir o urso aqui, ó. O animal ainda existe, mas agora ele já faz parte do meu zoológico, ó. Beleza? E aqui agora a gente vai até o fim, né? Ó, eu vou gerar mais um problema que eu já tinha identificado, tá? Vou seguir aqui com o menu, vou mostrar. Não vou imprimir de novo, porque a gente já viu que inseriu. Ah, mas não vou colocar isso aqui não, tudo isso não. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou parar aqui. Vou diminuir o tamanho do meu vetor só para cadastrar menos bichinhos aí, tá? E aí vamos executar de novo. Passei o meu vetor para 3, tá? Agora, ó, se a gente olhar o meu... Vá, 12, foca, vou cadastrar de novo. Minha cachorra. Cidade, é um pinguim, eu, urso. Tenho 3 animais cadastrados. Teoricamente, eu cheguei no limite do meu, do meu vetor, concorda? Se o meu vetor é de 3 posições, eu tenho já 3 animais cadastrados. Vamos ver se é isso mesmo? Eu vou mandar exibir agora, ó. Os meus animais estão aqui, ó. Meus animais são 3, 0, 1 e 2. Animais length, ponto 3, ele vai exibir todo mundo aqui bonitinho, do jeito que a gente já viu que funciona, né? Sou uma foca, sou um pinguim, sou um urso. Acabou, 3. Vai para o próximo, chama o menu. O que eu quero fazer agora? Eu vou cadastrar mais um animal.
Cadastrar animal. Informe o nome do animal. Delegado. Tem 10 anos. E ele vai ser... Qual que ficou faltando? Leão. Tá? Olha o que vai acontecer na hora de inserir o meu vetor. Vou passar passo a passo. Ó. E chegou lá na função inserir. Veio aqui. Ó, animais 3. Tem gente. O 2. O 3 retorna animal. Devolveu o vetor. Olha o que aconteceu aqui. Foca, pinguim, urso. Cadê o animal? Cadê o último que eu inseri? Perceberam que ele não inseriu? Eu só gerei o animal, está aqui, ó, o leão, só que ele não foi inserido no vetor. Por que que ele não foi inserido no vetor? Porque eu não tenho mais espaço. Então ele não vai sobrepor. Não, Thiago, não vai sobrepor. Como eu não tenho mais espaço dentro do meu vetor, ele simplesmente não executa desse jeito que eu pedi. Tá? Dessa maneira como eu programei, ele simplesmente não vai adicionar. Beleza? Tranquilos aqui? Entenderam? Agora, como eu falei, né, eu não tenho mais como parar esse programa aqui, então eu tenho que parar ele manualmente aqui. Tá bom? Deixa eu só pegar uma coisa aqui, que eu vou pegar uma colinha aqui. Tinha uma pergunta. Não fiz isso, não. Não, eu queria, só fui ver se existia uma possibilidade da gente limpar a tela só para a gente ver exatamente o que a gente queria ali, tá? Bom, o que ficou faltando do exercício para a gente fazer, então? Deixa eu abrir a minha cola aqui, do exercício de ontem. Ó, opa! Vou pôr aqui de novo, não lembro se vocês tinham já anotados ou não, mas eu estou colocando aqui, tá? Deixa eu ver aqui, vamos ler inteiro de novo. Requisitos: criar a classe animal, beleza? Aqui nós fizemos, tal, tal, tal. Garanta que os atributos, o nome e a idade sejam acessados apenas pelos gadgets incertos e tranquilo. Na classe main, cria uma lista de animais que nós criamos no vetor, que é a mesma coisa, entre aspas. Crie também o menu, onde serão exibidas as funções de cadastrar e mostrar os animais da lista. Percorra a lista chamando o método emitir som para cada animal, observando e o que o comportamento varia de acordo com o objeto. Então, eu só chamei aqui a função errada, né? Eu pus a função de mostrar animal. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou até aproveitar aqui. Deixa eu ver uma coisa. Dá para a gente fazer um negócio legal aqui, ó. A função mostrar animal, ela já tem por padrão o nome e a idade, né? Só que aqui, em cada uma das classes, a gente colocou para ele mostrar o tipo, né? Que seria qual função exatamente ele está chamando. Aqui a gente já viu que tá belezinha, que está retornando, que está executando legal. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui só mais um this.emitir som. Só para mostrar o som dele. Emitir som é o print LN. Beleza. O que ele deu? Meu Deus do céu, identidade. Ô, professor, Oi, pode falar. pode colocar print dentro do return? Oi? Pode colocar print dentro do return? Porque o método tá usando print, né? Do emitir som. Então, provavelmente é isso que ele está reclamando aqui. Ela não pode ser operador mais.
Não, aqui, em teoria, aqui tudo bem. Não deveria ser problema isso aqui, não. Só quero ver por que ele está reclamando aqui, ó. Ele está pedindo para criar uma string inteira, né? A string builder. Eu vou fazer isso então que ele sugeriu. Vou só fazer uma modificação aqui. Por quê? Porque além dele, só para exemplificar, tá? Além dele mostrar o tipo do animal que ele vai mostrar o nome, a idade e vai emitir o som também. Aliás, vamos simplificar. Sai daqui, não vou mexer aqui. Eu vou lá na minha classe main. Eu não tenho a função mostrar animal aqui. Eu vou fazer uma outra. Animais, x ponto, emitir som. Pronto. Eu vou executar aqui a função que ele vai emitir o som. Que eu não preciso do system out, porque ele já tem o system out implícito lá dentro. Então eu só chamo a função de emitir o som. Beleza? Entenderam a ideia aqui? Que era a única coisa que tinha ficado faltando do nosso programa, né? Eu tinha colocado só para a função de emitir som. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Vou cadastrar só 2 animais e vamos ver o que vai acontecer. Opa. Vamos cadastrar aqui ABC, 23, a foca, cadastrar, PEF, 456, vai ser um leão. Agora eu vou mandar listar os animais. Ele vai executar a minha função, vai mostrar o primeiro animal, que é uma foca. Mostrou a foca, pegou a idade, beleza, e vai mostrar o som da foca. E segue de novo com o leão. Som leão, faz o som, sou uma foca, faz o som. Vai até o final do vetor, acabou, chama o menu de novo e assim vida que segue até a gente cansar de cadastrar bichinhos aqui sem maiores continuidades. Beleza? Conseguiram entender? Ficou mais claro hoje? Com a aula de ontem, hoje ficou mais claro? Muito bem. Então, agora nós vamos com a parte 2, quer dizer, com o exercício 2, que é um desafio para vocês. Tá? Deixa eu pegar aqui. Que agora vocês vão fazer e eu vou ficar aqui com vocês. Eu vou explicar o exercício e vou ficar aqui para ir tirando as dúvidas à medida que aparece, tá? Deixa eu pôr aqui na tela e eu vou mandar, obviamente, no chat aqui para vocês também, tá? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se eu escrevi mais algumas transmissões. Aqui. Ô, professor, Oi, pode falar. o exercício vai seguir a mesma lógica, vai seguir uma lógica parecida ou... Muito parecida, só que nós vamos sair da área do zoológico só. Professor, eu Oi. só perdi como é que o senhor fez para emitir o som para você criou um novo método nos animais? Não, no mesma função de mostrar lista de animais aqui, ó, eu só adicionei depois da linha de mostrar animal o emitir o som aqui, Ah, tá. tá? Só adicionei ela aqui. Dentro do if, tá? Dentro do if, ó. Que tá dentro do for, obviamente, tá? Bom, cá estamos com o exercício que eu já mandei no chat aí para vocês, mas a gente vai ler junto agora, tá? Nós vamos criar agora um sistema de locadora. Muito simples, bem tranquilo, bem fácil, bem nos mesmos moldes de
lógica e de produção do zoológico, tá? Você vai desenvolver o sistema para representar veículos de uma locadora. O objetivo é aplicar os conceitos de herança, polimorfismo e encapsulamento. Requisitos. A classe base vai ser chamada veículos que vocês vão criar. Ano, marca e modelo são os 3 atributos base. E aí vocês vão criar os métodos públicos getters e setters para garantir que estes caras aqui só vão ser manipulados pelos métodos. Como é que chama esse conceito? Encapsulamento. Encapsulamento, tá? Implementar o método calcular diária que retorna o valor da diária do veículo que será sobrescrito pelas subclasses. Sobrescrito, nós estamos falando, subclasses, herança. Sobrescrito, Polimorfismo. polimorfismo. Muito bem, tá? Implemente o método toString para exibir as informações do veículo. toString, quer usar esse nome? Pode. Quer usar o mostrar veículo? Pode. É a mesma coisa, tá? Nome, neste caso, não faz diferença. Aí as classes derivadas, nós vamos criar 3, carro, moto e caminhão, porque elas vão derivar de veículo, tá? E cada subclasse deve sobrescrever o método de calcular diária baseado neste cara aqui, ó. O carro, a diária base dele é de R$100, a moto é de 50, o caminhão é de 200. Beleza? Os atributos de classe veículo devem ser privados e acessados somente pelos getters e setters. Na classe principal main, crie uma lista de veículos com diferentes tipos, carro, moto, caminhão. Percorra a lista e exiba o modelo de cada veículo junto com o valor da sua diária. Observe que o método que está sendo executado é o método correto do objeto que você criou. Igualzinho o do zoológico. Igualzinho. Tá? Só que agora, ao invés de bicho, nós vamos lidar com carro. Com veículo, na verdade. Não com carro. Carro também. Carro, moto e caminhão. Conta para mim, quais são as dúvidas? Nenhuma. Começar? Começar. Segue a mesma lógica. Hã? Agora começar. Agora começar. Sim. Segue a mesma lógica que eu usei com vocês na aula passada. Começa pelo básico. Começa pela sequência. Você tem um problemão. Divide em pedaços menores e vai executando cada um deles. Pode falar, Thiago. Tem que ser abstract a classe, né? Tem que ser abstract. Nós estamos colocando os 4 pilares da programação orientada a objetos à prova aqui, tá? Uma outra coisa que eu não comentei com vocês, tá? Mas assim, não tem problema, não é nada demais, é só igual uma anotação do override. Quando a gente cria a classe abstrata, você não precisa colocá-la como pública, porque isso já é pré-definido, tá? Então, se você colocar o public abstract class, ou colocar só abstract class, ele vai funcionar da mesma maneira, tá? Então, não tem segredos nesse caso aí. É mais a questão de escrita da linguagem mesmo, tá? Dúvidas? Ninguém mais? Então, mãos à obra. Quero ver todo mundo fazendo agora. Hoje é meu dia de assistir. Mentira, eu vou fazer aqui também depois, para depois vocês terem a referência. Mas eu vou dar umas modificadinhas. Vou fazer algumas coisinhas diferentes que eu quero ver se vocês vão entender depois o conceito, na hora que ler o código da referência, tá? Tenho muitas, mas tenho que rever os vídeos não gravados para entrar na minha cabeça com mais força do que tá, porque tá difícil. Ricardo, aproveita então essa 1 hora que a gente tem aqui, começa a fazer e vai me chamando com as dúvidas. Eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui, até 10 horas eu vou ficar aqui com vocês. Eu vou fazer aqui também,
né? Tirei a tela compartilhada por motivos óbvios, mas a ideia é de vocês aproveitarem, já que vocês falam que nunca tem tempo, vocês estão programados para ficar 2 horas aqui mesmo. Vamos aproveitar essa 1 horinha, pelo menos para dar início, para começar o desenvolvimento aí, tá? Estou por aqui, só aguardando vocês com as dúvidas. Eu vou começar a fazer o meu aqui também. Vou aproveitar, porque às vezes eu acho até coisa que escapuliu. Deixa eu fechar esse. Ovo. A gente coloca aquele método o public ali para poder pôr, para ter o getters e setters, é isso? Se a gente coloca ali TNAME marca, o modelo tem que pôr o public, nesse caso? Public, Public não, private lá no negócio, tem que pôr, sim. tá, Tem porque ele vai modificar o atributo para ele ser privado mesmo. Ele só vai ser acessível dentro do objeto. beleza, obrigado. Imagina. A gente descobriu que meu teclado não tem insert. Não tem um ISC? Às vezes substitui, não? Uh-uh. É que esse teclado meu é aqueles menorzinhos, assim, sabe? Ó. E aí Ah, ele aqueles tem econômicos? o Não tem teclado é os excelente. números? Não tem. O teclado é maravilhoso, né? É o melhor teclado mecânico que eu já usei, mas esse negócio de não ter os botões aqui que eu preciso, Jesus amado, hein? Pior que A eu trabalho raiva. em banco, mexo com o número e eles compraram um notebook desses pequenininhos que não tem nem os números pra gente. Falei, vocês estão de sacanagem, só tem os números em cima. É porque quem comprou não usa, você pode ter certeza. Ô, professor, Hum, o erro já começou nem assim antes que é de eu bom. fazer. Assim que é bom. Vai, No manda bala, vamos lá. Esse quando eu tava tendo um problema no pacote, que o pacote ele tava em maiúsculo. A letra do pacote tava em maiúsculo. E não tava funcionando. Tá vendo como é Por bom que a que dá gente? esse erro? Porque é Por que padrão da que não pode? linguagem. Padrão da linguagem. Você não pode colocar. Por que que você não pode colocar? Na verdade, você até pode, tá? Mas assim, a letra maiúscula, não sei no caso do Java, mas provavelmente tem algum motivo, ele deve ser usado para alguma outra referência. Entendeu? Então ele já Ah, não deixa colocar em letra maiúscula por causa disso. é que ele tava dando erro aqui, ó, de o pacote, por exemplo, eu tinha colocado o pacote pessoa, Hum. tava interferindo nos arquivos. Esse pacote pessoa, é, does not match. É porque ele tava maiúsculo mesmo. É, Eu tinha mas deixado maiúsculo, P maiúsculo, mas eu mudei já.
Tá Ah, afetando você escreveu o nome pacote com P maiúsculo? o nome pacote. Não, o nome pessoa com P maiúsculo. Aí não tava funcionando, ele tava afetando outros arquivos. Só o P maiúsculo? Foi. Não, então tem coisa errada. É por outro motivo. Olha aqui. Vou compartilhar a tela aqui, ó. Nesse caso, ó, a calculadora tá com L maiúsculo. Não vai acontecer nada. Não sei porque tá dando esse problema. Mas eu tirei Compartilha. o pacote, voltou a funcionar as coisas. É, mas depois qualquer coisa, tira um print aí, me manda alguma coisa assim. Mas não é para dar erro, não. Só uma letra maiúscula não é para dar erro, não. Ó, aí sim, Oswaldo, gostei, hein? Então, mas o cálculo da diária. Cadastro veículo 2, veículos cadastrados. Ah, tá. Você ainda não fez o cálculo da diária, né? Ah, beleza. Então, é isso aí. Então, por enquanto, tá belezinha. Show de bola.
Tem gente que usa Java para trabalhar com dados, mas SQL é melhor mesmo. Ricardo, depende, tá? Existe a análise de dados em Java, tá? Você faz a programação na linguagem que você escolher, tá? Mas se for pensar para a parte de dados especificamente, SQL é focado para isso, né? Então, você está na base de dados diretamente ali. Pode falar. O calcular de área da classe do veículo, ele vai ser abstrato, né? Sim. Ah, tá bom. O de ontem você subiu no Gui? Subi. Deixa eu pegar o link aqui, tá? Eu só não subi essa correção de hoje, tá? Mas o código de ontem tá lá.
Ô, professor, Oi? nas classes, vai precisar do método construtor ou opcional? É porque eu prefiro o método. Nas, nas classes vai precisar do método construtor? Sim. Você tem que pôr, Certo. tá? Você está falando com parâmetros? Sim, vai precisar ou Ah, não? não. Pode definir do jeito que você quiser. O método construtor você vai precisar usar. Se não quiser usar com parâmetro, tá tudo bem. Mas que vem começar a fazer curso técnico de logística. Acho que deve ter alguma coisa a ver com a disciplina de banco de dados. Talvez, Ricardo. Provavelmente vai ter alguma coisa assim. Tá? Logística. Ah, com o banco de dados, com certeza. Com análise de dados, mais ainda, tá? Uma Rio das Ostras e a única que tem no momento de curso técnico presencial. Na Unicesumar, você está falando? Ou geral? Senac. Ah, legal. Eu fiz Senai quando era mais novo. Eu comecei. O primeiro curso de informática que eu fiz foi em Senai. Manutenção, montagem e manutenção de hardware. Aí depois eu fiz redes. Consegui fazer o carro executar, deu certo. Agora fazendo os outros é isso aí. Exatamente. Faz por partes. Funcionou um, é replicar. Viu como vocês conseguem? Vocês não param para fazer durante o dia, né?
professor, Oi? na parte do método de calcular diária, tem que ter algum cálculo? Qual é o cálculo que é para fazer? Eu O não valor entendi o da, cálculo. o valor da diária vezes a quantidade de diárias informadas. Ah, tá.
Deixa eu ver aqui, pera lá. Oswaldo, não. Ah, do método construtor? O método construtor você pode passar só os três parâmetros, tá? Os dias alugados não precisa, a não ser que você vá trabalhar já com alguma coisa. A não ser que essa propriedade vai servir para alguma coisa agora, na construção do objeto, tá? E aí, como é que estamos? Alguém muito travado?
Ou tá tranquilo? Eu estou enroscada aqui para criar a diária ali, a calcular diária. Estou pensando aqui como é que faz. Mas o resultado já foi. Então, estou indo passo a passo ali o que eu estou vendo que tem que fazer. Então, deixa eu ver, eu fiz o menu ali para cadastrar o carro, as coisas. Não Uhum. sei se é bom passar ali o código. Deixa eu ver aqui. Nós vamos cadastrar carros. É. Gabriel já. Gabriel já correu na frente, mas beleza. Deixa eu ver o seu, Érica. Não cheguei nos veículos ainda, estava tentando fazer essa parte primeiro. Uhum. Disso aqui que você mandou, já tá tranquilo. É, agora eu tô pensando, tem que colocar certinho o que que eu preciso para calcular a diária e como é que eu vou fazer ela. Que eu vi que eu tenho que colocar ela primeiro em veículos, né? Daí depois e passando para frente, né? Não? Você tá na linha certa de raciocínio. Vai funcionar desse jeito que você está querendo fazer também. Mas precisar, não precisa. É, vai estar bem assim, enroscou, foi indo, agora vai. Uhum. Pessoas, o link da lista tá no chat, tá?
Muito bem. Pessoas, são 10 para as 10. Quem já assinou a lista, se quiser, tá liberado. Façam o exercício, tá? Porque semana que vem a gente tem a nossa aula revisão. Então nós temos segunda, terça e quarta semana que vem, tá? Não se esqueça que eu vou fazer a troca na segunda-feira, eu lembro vocês de novo, tá? Não vai dar tempo de terminar agora, não, impossível. Não, a ideia não era vocês terminarem, era mais para tirar as dúvidas mesmo, tá? E se tiver dúvidas no período de férias que eu digo até segunda-feira, me manda uma mensagem lá no LinkedIn, me manda o link do GitHub, alguma coisa assim, ou acho que no chat aqui talvez dê certo. Me ajeita, tá? Me procura que eu ajudo vocês a tirar as dúvidas aí, tá bom? Na semana que vem nós vamos trabalhar os 3 dias no mesmo exercício. Não é este, nós vamos fazer um exercício um pouquinho maior, tá? Mas a ideia é revisar todos esses conceitos bonitinhos, do jeito que a gente está prevendo aí. Tudo bem? Aqui está quase feito, eu acho. Faltou o cálculo da diária que eu não estou conseguindo. Tá, pensa com calma aí. Terminei as classes agora, beleza. Estava tendo problema ainda com o pacote no VS Code, mas eu resolvi. Ah, você está usando VS Code. Bom, se você enroscar demais com isso aí, me avisa depois, tá aí? A gente dá um jeito de ajeitar isso aí para você. Tudo bem, gente? Estudem, aproveitem. Semana que vem a gente vai fazer o nosso exercício de revisão. E na outra semana vocês estão de folga, pelo menos dessa primeira parte. E aí nós voltamos na outra. Beleza? Para quem já assinou a lista, então, tchau, bom descanso, bons estudos. E nos vemos segunda-feira novamente, tá bom?